Glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor, né? Nós passamos um dia tão corrido, né? Tantas coisas, tantas preocupações. Como dizem os jovens, tantos boletos. E nós, graças a Deus, Deus preparou este lugar, né? Para nós chegarmos, dobrarmos nossos joelhos, pararmos um pouco, né? Durante o nosso dia. Orarmos, muitas vezes não dá tempo nem de, né? De abrir o coração da maneira que a gente quer, né? Então é muito bom quando a gente chega aqui na casa do Senhor, né? Vamos valorizar, né? Aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu te convido a se colocar de pé. Né? E abrir a sua Bíblia em 2 Reis. Capítulo 6. A partir do verso 8. O Senhor já tem falado conosco hoje de maneira muito maravilhosa, né, através dos nossos irmãos, das nossas irmãs. E creio que Ele tem mais para nós, amém? Diz assim, 2 Reis 6, a partir do verso 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Amém? O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Amém? Só até aqui. Pode sentar, nós vamos continuar depois. Graças a Deus. Amém. Essa passagem fala do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu é um homem que tem uma vida muito marcante, né? Nós falamos bastante de Paulo, né? Mas Eliseu também é um homem que você lê e aquilo te marca, porque foi uma vida assim, que mostra muita comunhão, mostra muita intimidade com Deus, né? Ele participou de coisas grandiosas, né? Todo mundo conhece a história aqui fala, né, da história de... Espera aí que eu vou achar aqui. Naamã, curado da lepra, né? Eliseu foi um homem que Deus usou aqui para curar Naamã. Aí, se você ler, tem aqui, Eliseu faz o machado flutuar. Eliseu fala da fome em Samaria. Então, ele era um profeta muito usado, que Deus usou grandemente para avisar, né? Avisar o povo. Posso dizer até que era uma atalaia do Senhor, né? Que avisava. E aqui haviam dois exércitos e o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. Amém? E ele fazia suas emboscadas para pegar o exército de Israel, né? A Síria contra Israel. E ali ele fazia emboscadas, só que Deus revelava para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu foi lá no rei de Israel e falava: olha, não passa por ali, por tal e tal lugar, porque tem armadilha ali, né? E Deus usou muito esse profeta Eliseu. E assim o Senhor avisou, né? Avisava o rei de Israel e ele se desviava das emboscadas. Amém? E eu queria dizer para você que não é muito diferente hoje. Talvez você fale assim: nossa, mas o rei de Israel, guerra contra o rei, não sei do que. Mas hoje... Amém. O Senhor quer usar homens e mulheres. Amém. Assim como Ele usou o profeta Eliseu. Assim como Ele usou muitos homens aqui na Bíblia. Homens que buscavam intimidade com Deus, né? Homens que buscavam a presença do Senhor e foram grandemente usados. Assim o Senhor quer usar a minha e a sua vida. Amém. Amém.
Às vezes você diga, nossa, mas isso é possível, isso é para aquela época, é para aquele tempo. Não, a palavra diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o Senhor tem os seus planos e planos de salvação. Teve um outro homem chamado, meu Deus, é lá em Atos 9, né? Que ele orava, né? E o Senhor falou com ele que ele fosse orar por Paulo, né? Que Paulo estava cego naquele processo de conversão de Saulo, né? Ainda. E Deus fala para ele, olha, vai lá e ora por Paulo, né? Por Saulo ainda, né? Que ele, né? Está esperando, né? E esse homem fala, mas Senhor, eu ouvi falar tanta coisa ruim deste homem, ele é perseguidor do povo de Deus, né? E o Senhor fala para ele assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Amém. E ele foi e obedeceu ao Senhor. E nós seguimos a Jesus, viemos à igreja, estamos na presença do Senhor. E muitas vezes nós não paramos para pensar, né? Senhor, qual o objetivo de tudo isso? Né? Nós oramos, às vezes, eu preciso de tal coisa, eu preciso resolver isso, resolver aquilo, né? Mas o maior objetivo, gente, é nós termos um coração quebrantado. Nós oramos e buscamos a Deus, como sempre é falado aqui, para sermos transformados, para termos um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, que esse é o que agrada a Deus. Por quê? Para quê? Porque o Senhor quer usar a minha e a sua vida, amém? E o profeta Eliseu avisava o povo de Israel, né? Olha, tem emboscada em tal lugar. Aqui, quando Naamã foi curado dessa lepra, né, em outra passagem, um pouco antes, né, mandaram uma carta para o rei lá, olha, estou te enviando, né, Naamã, rei, tal, para ser curado. E ele disse, nossa, mas quem sou eu para curar? Né? Rasgou as suas vestes, falou, eu curar? E Eliseu ficou sabendo, e Eliseu disse, manda ele aqui, porque eles vão saber que há profeta em Israel, aleluia. Amém? E esse é o desejo do Senhor, que você saiba quem você é, que você saiba quem é Jesus, e que você possa dizer, aqui, na minha casa, aqui onde eu trabalho, aqui onde eu moro, há profeta em Israel. Há homem de Deus, há uma mulher de Deus, há canal de bênção aqui onde eu estou. Amém? Esse é o desejo do Senhor, que você busque conhecer quem é Jesus e quem você é em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que nós não venhamos a temer, mas venhamos a dizer, há profeta de Deus. Há homem e mulher de Deus aqui, porque o Senhor fez isso. Porque eu sou merecedora? Não. Porque eu sou merecedor? Não. Mas porque eu sei que Jesus morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida. E nós aceitamos o sacrifício. O que nós temos que fazer é isso. Aceitar o sacrifício de Deus sobre a nossa vida. Aceitar o perdão de Deus, aceitar que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Foi isso que Ele fez, te lavou pelo sangue, onde você recebeu o perdão de todos os seus pecados. E a palavra diz o quê? Que você passou a ser nova criatura. Que você vai ter agora uma nova vida. Que você vai andar por onde? Por um novo e vivo caminho. Amém? Graças a Deus por isso, né? Então, aqui, vamos continuar aqui. Ele avisava onde estava a emboscada. E avisava que não passassem por aquele lugar. Amém? Se você sabe, a palavra diz assim, que nós devemos nos apartar até da aparência do mal. Amém? Se você sabe aonde está o mal, não passe por ali. Amém?
Não dê essa brecha ao inimigo, amém? Mas ande pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, amém? 10. O rei da Síria, aquele que fazia as emboscadas, ficou angustiado por causa disso, porque ele armava a emboscada, ele armava, né, armadilhas, e ele ficou angustiado, porque o exército de Israel não caía nas suas armadilhas, né? Ah, mas é isso que vai acontecer. Se eu ficar muito ali servindo a Deus, muito ali buscando a Deus, muito ali me consagrando, o inimigo vai vir para cima de mim, vai me perseguir, vai acontecer coisas ruins comigo. Quem não já pensou assim, não é? Calma. Né? Então, o rei da Síria ficou angustiado e chamou os seus servos e disse para eles: vocês vão me dizer quem dos nossos está do lado de Israel. Né? Ele chamou todo o seu exército. Fala aí, como é que eles ficam sabendo? Como é que eles não caem nas emboscadas? Fala aí, alguém de vocês deve estar contando, né, os meus planos. E aí ele reuniu a todos e disse: quem é que está avisando? Quando Deus opera, gente, o exército inimigo fica todo confuso, né? Quando Deus age na vida de alguém para resgatar, para tirar do monturo e colocar em lugares altos, você pode ter certeza que o inferno vai ficar todo confuso. E aí, o que aconteceu? Eles disseram, eles podiam ser mortos até por traição, né? Mas eles disseram aqui, responderam assim: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, que está lá em Israel, ele conta ao rei de Israel até as palavras que o Senhor fala na sua câmara de dormir. O profeta Eliseu, ele conta até aquilo que você pensa lá no seu quarto, quando você vai dormir, sabe? Aquele homem, o profeta Eliseu, ele conta. E um homem que estava juntando todo um exército para ir contra o outro exército, ele reúne todo o seu exército para ir lá e capturar um só homem. Porque ele fala: então me diga onde ele está, que eu vou mandar buscá-lo. E aí ele levanta. Quer dizer, ele estava já em guerra, agora a guerra dele está em ir lá e buscar Eliseu. Aí diz aqui, então o rei disse, no 13, vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Né? E contaram ao rei que ele estava em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, e chegaram à noite e cercaram a cidade. Né? Então eles foram à noite, lá onde estava Eliseu, buscar Eliseu. Né? E o que diz a palavra do Senhor? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Não temas, entregue-se ao Senhor. Amém? Se renda ao Senhor, busque o Espírito Santo de Deus, que ainda que um exército se levante contra nós, amém? O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Glória a Deus, que nessa noite você seja fortalecido e fortalecida na sua fé, amém? O Deus de Jacó está conosco, e aí ele foi e mandou um exército lá cercar a cidade e buscar Eliseu. E o servo do homem de Deus se levantou cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Né? Então o moço disse a Eliseu, havia um moço ali junto, né, com Eliseu, e ele disse assim: ai meu senhor, o que faremos? Né? O que faremos? Porque ele viu todo aquele exército inimigo. Amém? Então, que o Senhor, aqui no 15, né? E
E o que aconteceu? Eliseu respondeu: não tenha medo. Não tenha medo. Uma das armadilhas do nosso adversário, do inimigo das nossas almas, é nos colocar medo. Primeira coisa que Eliseu disse ao moço: não tenha medo. Amém? Não tenha medo em fazer aquilo que o Senhor disse para você fazer. Não tenha medo em buscar ao Senhor em primeiro lugar, acima de tudo. Não temas, a palavra de Deus diz: não temas. E Eliseu disse: não tenha medo, porque mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Glória a Deus. Creia nesta noite que maior é o que está com você. Amém? Maior é o que está comigo. Amém? Do que aquele que está no mundo. Do que aquele que opera no mundo. Amém? E aqui o poder da intercessão. Esteja junto. Esteja no corpo. Esteja aqui. Amém? Esteja unido, não vos deixe de congregar-vos, diz a palavra do Senhor. Eliseu orou, Eliseu intercedeu pelo moço. Quando nós estamos juntos, você tem pessoas para interceder por você. Amém? Para orar por você, e isso tem muito poder, faz muita diferença. Amém? O moço estava vendo os adversários. Ele estava vendo só os seus inimigos. Ele estava vendo aquele exército armado cercando a cidade. E ele teve medo, mas como ele estava junto com Eliseu, Eliseu disse: não temas. E intercedeu por ele e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. Glória a Deus. Amém. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Glória a Deus. Que nós estejamos com nossos olhos abertos, que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos, porque Deus vai usar pessoas para te avisar. Primeiro o Senhor tem avisado que Ele está voltando. Amém? O Senhor tem avisado que o tempo está próximo. O Senhor tem avisado que é tempo de estreitar, é tempo de buscar mais a sua presença, é tempo de orar mais, é tempo de crer, é tempo de saber quem somos, onde estamos, quem é o nosso Deus. Amém? Todo mundo tem sentido isso, eu tenho certeza. O Senhor tem avisado pelo seu Espírito Santo que não dá mais para ficar em dois pensamentos. Não dá mais para cochear em dois pensamentos, né? Nós temos vivido tempo que nós temos sentido no ar, né? O Espírito Santo de Deus tem tocado e tem nos mostrado que não dá mais para ficar em dois pensamentos. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, decida, né? Entregue-se ao Senhor, sirva ao Senhor. Não dá mais para ficar na dúvida, não dá mais para ficar, eu vou, não vou, fico, não fico. Amém? Fique aqui, amém? Fique na presença de Deus. Que Deus tem pessoas que vão te avisar onde estão as armadilhas do inimigo. O Senhor tem pessoas que vão interceder por você, amém? É tempo de estarmos juntos. Amém? E eu queria que você... Bom, eu vou ler porque está tarde, né? Isaías 41, 10. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. No livro de Isaías. Isaías 41, verso 10. Eu não sei como você está se sentindo em relação a permanecer no Senhor.
Mas o Senhor quer que você persevere. E Ele diz nesta noite, Isaías 41:10, não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Amém? Não temas, nem te espante, nem te assombres, né? Porque eu sou o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E continuando aqui, 16. No 17, né, ele orou. Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor nos fala pela sua lei, pela sua palavra. O Senhor nos adverte através da sua palavra. O Senhor se faz conhecido a nós também através da sua palavra. E o salmista aqui diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Amém? Se você tem sentido que não tem compreendido as coisas direito, que não tem ainda entendido o que Deus quer de você, o que Deus quer da tua vida, tem estado meio confuso, faça essa oração. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple, para que eu possa compreender as maravilhas da sua lei. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável, amém? E o Senhor se revela a nós também, através da sua palavra. Continuando aqui no 18, que já vai dar o horário. O Senhor abriu os olhos do moço, no 17, e ele viu que o monte estava cheio de carros, cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. Ele pediu que Deus, que o exército da Síria ficasse cego, né? De cegueira, conforme a palavra de Eliseu, assim o Senhor fez, né? E aí Eliseu disse, olha, não é esse o caminho e nem é essa a cidade, me sigam, né? E levou aquele exército, né, cego, não estavam vendo nada, amém? Levou ele para a cidade de Samaria. E quando eles chegaram em Samaria, Eliseu disse, ó Senhor, abre os olhos destes para que vejam. E o Senhor abriu os olhos dele e viram. E eis que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu, meu pai, devo matá-los? Né? Então aquele exército inimigo que foi atrás de Eliseu, né, capturar Eliseu, agora Eliseu que os guiou. Olha o que Deus faz, né? Eles foram capturar Eliseu. Agora Eliseu orou a Deus para que deixasse eles cegos e levou eles para onde ele quis, né? Para lá, Samaria. E aí o rei fala, mato eles, né? E ele fala, não os mate, né? Porque eles não são os prisioneiros seus, né? Ordena que eles deem pão e água para que comam e bebam e voltem para o seu Senhor. Amém? Então ele disse que desse pão e água para eles. Amém? Agora nós vamos ler Provérbio 25. Fala do perdão. Né? Provérbios 25, 21. A palavra de Deus diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. E que nós devemos perdoar, né? Jesus nos ensinou que amar o que é bom é fácil, né? Mas amar aos nossos inimigos, né? Não é fácil, mas que nós devíamos amar os nossos inimigos. Provérbios 25.
está terminando, gente. Provérbios 25, verso 21. Diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dê-lhes de beber. Amém? Diz aqui no 25 de Provérbios, verso 21 e 22. Né? Então, Eliseu aqui fala para dar pão e água para eles e deixar eles voltarem para a sua terra. Né? Então, o Senhor aqui fez uma obra muito linda. O Senhor fez através da vida de Eliseu, né? Que está falando conosco até hoje aqui. E o perdão, né, é algo muito maravilhoso. Né? E os inimigos, nós devemos dar pão e água. Né? E qual é esse pão? É Cristo Jesus. Né? E qual é essa água? É a água da vida. Amém? Então, que nós venhamos guardar o coração da gente, que nós devemos estar perseverando em seguir a Jesus. Nós temos que ter isso muito claro em mente. E muitas vezes nós vamos ser tentados a odiar, a ter raiva, a revidar, não é verdade? Mas a palavra nos ensina a dar pão e água. Nós somos dispenseiros do Senhor. Amém? Da graça do Senhor. Então aqui diz que ainda, né, que fizerem mal para nós, ainda que fizerem algo que nos doa, nós devemos dar pão e água. Amém? Nós devemos mostrar a Cristo, a Jesus. Amém? Para os nossos inimigos, né? E então, assim como Deus usou Eliseu, Ele quer usar a mim e a você. Deus usou a Cristo, Ele enviou o seu Filho unigênito, amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Ele usou os profetas no passado, Ele enviou a Jesus Cristo, usou a Cristo, que foi o maior exemplo de perdão, exemplo de amor, amém? Exemplo de doar. Ele se doou a si mesmo na cruz do Calvário. Ele foi obediente até a morte de cruz, amém? E assim Deus quer usar a mim e a você para expressar esse amor de Cristo. Lá em João 17, Jesus orou: Pai, não peço que os tire deste mundo, mas que os livre do mal. E aí ele diz assim: assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um conosco. Assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um contigo. Amém? Essa foi a oração de Jesus. Então, que nós não venhamos a temer. A palavra do Senhor hoje é: não temas, permaneça, prossiga em frente, sirva a Jesus, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Ainda que você pense, né, que se entregar a Cristo, você pode passar dificuldades, o inimigo vai vir até você. Não é verdade. O Senhor não nos deixa, não nos abandona. Amém? Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Amém? Assim o Senhor disse. Que você receba essa palavra. Amém? Porque o Senhor usou os seus profetas do passado. O Senhor deixou a sua palavra para que nós hoje entendêssemos, né? Fôssemos avisados que Ele está voltando, que Jesus está às portas, amém? E Ele tem cuidado de cada um de nós, amém? Que você receba essa palavra, prossiga em buscar a face do Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, né? Não tema nada, mas confie que aquele que te guarda não dorme, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.